Então, vamos retomando aos pouquinhos. Vamos retomando. Eu acho que... Então tá. Então, aos pouquinhos a gente vai retomando. Vamos fazer alguns exercícios. Eu vou fazer esses 3 exercícios e vou encerrar a aula por hoje. Eu não sei, agora eu vou dar uma olhada lá no questionário e vou aumentar o tempo. Deixei o questionário para 1 semana, até quarta que vem. Eu vou aumentar esse tempo por mais uns 3 dias. E daí na aula que vem, o que eu ainda não consegui ver hoje, talvez eu vou falar de quociente, produto. Como eu não vou falar de quociente e produto hoje, eu deixo para a aula que vem, tá? Aí a aula que vem a gente termina de ver quociente, derivada sucessiva, isso a gente vê na aula que vem, certo? E... Uma pergunta. Vale. Essas regras todas, nós vamos poder usar elas ou nós vamos ter que decorar? Como é que Não, vai vocês ser? têm tabela. Nós podemos usar a tabela. Sim, beleza. Se nós tivermos prova, por exemplo, vocês vão ter uma tabela. Eu sempre disponibilizo tabela, tá? Para o grau A. O grau B é mais provável que tenha prova. Isso eu já garanto que vou adiantar para vocês. É mais provável. Primeiro porque ela é em julho, tá? Até lá, vamos ver o que vai acontecer. Sim. Então é mais provável. E com certeza, grau C, o final, vocês vão ter uma prova. Certo? A prova é escrita. Assim, se fala que grau B, 80%, mesmo que nós ainda vamos ter, sei lá, aulas online até lá, o grau B certamente vai ter que ser prova escrita. Não tem como escapar. E grau C principalmente. Tá? Eu quero ver como eles vão fazer as cadeiras de 30 horas agora no meio do semestre. Mas isso eu não sei dizer para vocês. Eu não tenho cadeira de 30 horas, eu não sei. Tá? Tô querendo saber como vai ser também. Tá? Não me perguntem, eu não sei como vai ser. Tá? Então, voltando. Ok. Eu vou fazer esses 3 exemplos, vou encerrar e vou deixar lá o questionário aberto para vocês e vou dar mais um tempo para vocês fazer o questionário, porque eu não vou, acho eu, que eu não vou abordar tudo. Não abordando tudo, vocês já podem resolvendo o questionário, né? E depois na aula que vem a gente termina ele. Termina o assunto do questionário, certo? Tá. A primeira situação que a gente tinha. Essa função, a tangente. Se a gente olhar lá na tabela de derivadas, a gente vai encontrar essa regra aqui, certo? Essa é a regra de derivação. Então, a derivada da tangente é a secante, a ao quadrado. Então, a derivada da tangente é a secante ao quadrado. Quem é meu u? O meu u, vamos mudar de corzinha aqui. Esse aqui é meu u. Né? Então, esse aqui é meu u, continua tangente de u, né? E aqui, então, eu faço a derivada do u. Aqui é lá. A derivada do u. Ok? Então, aqui eu tenho, na sequência, secante ao quadrado. E aqui eu tenho, então, a derivada em relação a x. A derivada em relação a x vai ser 2x, porque eu estou derivando 2x. Como o y está multiplicando, então vai ficar 2xy. Reescrevendo, temos então essa expressão. Certo? Ok. Mistério.
aplicou a tabela de derivadas. Foi qual? Tá? Como vai ser a derivada em y? Vamos reescrever aqui. Vamos apagar e escrever de novo. Como vai ser a derivada em y? Derivada em y é a mesma coisa. Qual é a regra que a gente vai estar aplicando? Esta regra aqui. Derivada da tangente. Essa é a derivada da tangente. A derivada da tangente é a secante. O meu u é esse. Então, tá aqui meu u, secante de u, tangente de u. Certo? O que acontece? A minha derivada agora é em y, né? Então, na hora que eu for calcular a derivada, o x é constante. Então, vai ficar x ao quadrado. Eu não mudo o x. Mas como ele está multiplicando o y, a derivada de y é 1. Então, a derivada do y é 1. Portanto, o finalmente é esse aqui. Certo? Acho que é importante a gente fazer, comentar isso bem direitinho, porque essas regras elas aparecem bastante em exercícios. E depois, quando a gente for resolver integrais, porque a gente vai resolver integrais ainda no grau B. E quando a gente for resolver integrais lá no grau B, essa história do u, essa história de derivada da integral de secante, essas coisas lá vai aparecer bastante. Então, aqui a gente já vai acostumando com essa ideia. Né? Porque aqui no cálculo 2 a gente vai ver integrais de forma bem mais profunda. Aqui no cálculo 1. Cálculo 1 vocês tiveram a notícia de que existem integrais. Sim. Né? Agora vocês vão ter as integrais. Mas... Professor, vai postar algum arquivo com essas regras de derivação? Se eu vou postar um... Arquivo com as regras de derivação? Eu acho que eu postei na segunda aula, mas eu reposto agora na terceira aula a tabela. Tá? Ok. Eu posto elas. Pode deixar. Tá. Vamos para a próxima. Logaritmo. Como é que é a derivada do logaritmo? Derivada do logaritmo. Essa é a regra. Derivada do logaritmo é 1 sobre u vezes du. Então, vamos lá. Quem é meu u? O u é... Esse aqui é o u, né? Então, esse é meu u. Se este é o u, aqui está o u. Né? E aqui está o u. Então, fazendo essa continha, bom, eu estou fazendo a derivada em x. Essa derivada aqui em x vai ser 1. E a derivada de 2y é 0. Então, sobrou 1. Portanto, foi isso aqui. Certo? Então, derivada do logaritmo, fui lá na tabela, encontrei esta regra e apliquei ela. Certo? Tá. Fizemos em x. Vamos fazer em y. Vou apagar aqui. Fazendo em y. Mesmíssima regra. Mesmíssima regra. Então, este aqui é meu u. Certo? Esse é meu u. Então, aqui eu tenho u. E aqui está o u. Certo? Então, tal e qual está aqui. Então, repetindo aqui, qual é a derivada em relação a y de x mais 2y? A derivada em relação a y é 2. Certo? Então, essa derivada é 2. Por quê? Porque a derivada de x é 0. Então, o x está sozinho, é 0. A derivada de 2y em relação a y é 2. Finalizando as contas, ficamos com isso. Bem simples, tá, pessoal? A gente às vezes olha e diz, mas é uma função diferente. Como vai ser? É só indo no passo a passo, fazendo as continhas, que não tem muito mistério. Tá?
Olha. Só para mim não me esquecer aqui de te perguntar, antes que eu me esqueça. Sabe aqueles vídeos que o senhor posta lá, 41C, Sei. C, aquilo lá o senhor sempre vai especificar qual vídeo que o senhor quer ou vai botar para tipo, porque o senhor botou um vídeo só, né? E tinha Sim, vários eu vou outros. sempre especificar. Por quê? Porque aquele conteúdo ali é um livro, certo? É um livro. É um livro em vídeo. E tem muito assunto ali que eu não vou abordar daquela forma. Ele pode te confundir mais. Então, sempre vai exatamente na especificação que eu te der. E aquela especificação que eu te der, eu tenho um objetivo. Um objetivo que eu quero que tu alcance. Tu veja, certo? Eu vou te cobrar aquilo. Eu vou cobrar que tu assista o vídeo. Não é vendo se tu assiste ou não. Então, isso fica bem claro. Porque eu posso saber se tu assistiu ou não, mas eu não vou fazer isso. Mas eu vou cobrar o vídeo. Então, tem que ser exatamente o vídeo que eu especificar, certo? Tá, ok. Valeu. Desculpa interromper, mas só para tirar a dúvida. Não, mas a tua dúvida é super pertinente, porque muita gente também tem essa dúvida. Esse aqui. Esse aqui eu deixei ele pelo caminho, porque daí tá chegando a hora de fazer. E aí eu pensei, vou editar junto, tá? Bom, o seno ao quadrado. Esse seno ao quadrado, ele tem umas malandragens. Né? Primeiro, vamos olhar aqui. Tem seno ao quadrado. Seno ao quadrado, tá? É seno vezes seno. Certo? Ou seno ao quadrado. Certo? Que é o que eu escrevi aqui, ó. Então, esse doisinho aqui é a mesma coisa que eu pegar tudo isso aqui, e elevar ao quadrado. Certo? Então, diante disso, a gente tem uma situação. O que é mais forte? O que é melhor? O que está por fora? O que está por fora é a potência. A potência é o que está por fora. Então, a primeira coisa que a gente tem que resolver é a potência. O que está dentro da potência? Que é o U. É o seno. Então, quando eu escrevi aqui, eu escrevi a potência do U. Certo? Então, é U ao quadrado. Quem é meu U? É o seno de 2x mais 3y. Certo? Então, esse problema, a gente vai ter que encarar ele dessa forma. Tá? Então, eu vou apagar ele aqui para a gente poder... Eu vou apagar isso aqui. Eu vou apagar aqui porque eu vou editar ele agora. No caso, então, o senhor vai usar, digamos, duas funções ali da tabela, né? Exatamente. Pra derivar... Tá, beleza. Tá? Então, vamos lá. O que acontece? A gente primeiro vai usar quem? Quem é que está por dentro? Quem é que está por fora? É a potência. Então, a potência está por fora, então vai ficar 2 vezes, ou seja, a regra da potência. Esse 2 é o P. Vezes quem? Vezes o seno de quem? De 2x mais 3y. Fechou aqui. Quem é que está no parente? Quem é que vai ser o expoente? Quem é que vai ser o expoente? Vai ser 2 menos 1. Tá? Vai ser 2 menos 1. Só apagar ali. Certo? Então. Acabou ali? Não, né? Porque o que acontece? Eu vou ler isso aqui como uma U na P.
O meu U é o seno de 2x mais 3y. Às vezes eu penso que eu estou escrevendo bem, mas eu estou escrevendo bem ruim. O P é 2. Isso aqui parece letra de criança que está recém aprendendo a escrever, né? Tá, vamos lá. O que continua aqui? Eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer isso aqui, né? Então vai ficar quem? Vai ser a derivada de quem? Derivada em relação a x, né? Vamos lembrar que a nossa derivada é em relação a x. Então, a minha derivada é em relação a x. Então, a derivada em relação a x de quem? Quem é que vai ali nesse espaço? 2x mais 3y. Não. Vai o seno de 2x. Ah, sim. Tá lá. Seno de 1. Mais 3y. Por quê? Vamos lá pegar nossa canetinha e vamos ver o seguinte. É o P. O U é isso aqui. Então, se tudo isso aqui é meu U, tudo isso aqui tem que ser meu U. Certo? Uhum. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou copiar isso aqui. E vamos botar mais um slide. Não perder o fio da meada. Tá. Então, vamos fazer a conta. Então tá, vai ficar 2 vezes o seno de 2x mais 3y. Agora, vezes quem? Vezes a derivada do seno. Ah, tá. Quem é a derivada do seno? Então, C dot vezes a derivada do seno. Quem é a derivada do seno? Cosseno de 2x mais 3y vezes quem? Vezes quem? Vezes agora a derivada em relação a x de quem? 2x mais 3y. Exatamente. Onde vem isso, professora? Olha só, vamos voltar no outro slide. Eu tinha essa regra aqui, né? Vou botar ela aqui em cima. Tá? Eu tenho isso aqui. Então, na hora de fazer a derivada em relação a x, né? Na hora que eu for fazer essa derivada do seno, eu vou ter isso aqui. Então, isso aqui veio por causa disso aqui. Cosseno vezes a derivada do U. Então, quem é meu novo U? Uhum. Vou pegar uma outra cor. Meu novo U é esse aqui. Ah, tá. Beleza. Tá? Que é esse U aqui, ó. Certo? Esse U aqui. Beleza? Tá? Vamos fazer uma conta aqui só. Então tá. Agora vamos pro próximo passo. Vou dar mais espaço. Então tá, vamos lá. 2 vezes o seno de 2x mais 3y, né? Vezes o cosseno, tá?
cosseno de 2x Mais 3y 3y vezes fecha vezes 2. 2. E que no final das contas, então você pode finalizar botando 4 lá na frente, né? 4 vezes o seno 2x mais 3y vezes o Vezes cosseno cosseno de 2x menos 3y. 2x 2x mais 3y. Ok? Simples assim. Simples assim. Parece um monstrinho, né? Mas depois a gente vê que é fácil. É que é só a questão ali dele de particionar, porque ali, ó, nessa segunda linha aí, onde tem o seno vezes o cosseno ali, e vezes a derivada, né? Aquela derivada, derivada de x ali com x. Essa aqui? É, exatamente. Essa daí, ela vem do seno, né? Do anterior, lá de cima. Ah, olha só. Isso aqui se transforma nisso aqui. Ah, é isso. Tá? Aí, vamos mudar de cor. Vamos botar o azul. Isso aqui é isso aqui. Tá? Senhor, é que na verdade tu tá usando as duas regras, né? Isso mesmo. Por isso que lá no Usou a começo... primeira, daí tu adicionou a segunda agora ali no final. Isso, exatamente. Porque ela chamou a segunda. Tá? Sim. Uma dentro da outra, no caso ali. Exatamente. Por isso que o nome disso é regra da cadeia. Vocês viram lá no cálculo 1 isso como regra da cadeia. É um processo encadeado. E sempre começa por fora. É de fora para dentro. Tá? Segue uma ordem, então. Exatamente. É o de fora para dentro. Quem é que está fora? Lá fora está a potência. Dentro está o seno. Então começa com a potência e depois vai para dentro. Tá? Como é que fica a derivada y? Como é que será que fica a derivada em y? Fica por 3 no final ali. Exatamente. Vou botar mais um enter aqui. Muda só o final mesmo. Exatamente. Eu vou fazer. O professor é tão preguiçoso. Ctrl+C, Ctrl+V. Vou fazer aqui. Ctrl+C, Ctrl+V. Ele vai copiar o mesmo slide. Olha só, copiou o mesmo slide. Tá aqui um slide, eu peguei o outro slide. Eu vou apagar aqui. Né? E vou mudar onde eu quero mudar. Então. Vamos lá. Mudei o Y. Tudo igual. Minha derivada agora é em Y. Tudo igual. Derivada agora é em Y. E aí aqui, alguém já tinha dito, professor, só muda lá o 13. Exatamente. E aqui vem o 6. Em 12. 6. Exatamente. Tá? Isso aí. Ainda me ficou uma dúvida aí, professor. Fale. Na primeira regra, nós temos ali P vezes U elevado a P menos 1 derivada de U. Isso. Me faça só esse pedacinho, é possível? Sim. Tá. Vamos olhar aqui. Esse pedaço tá aqui, ó. Onde é que ele tá? Vamos pegar aqui a caneta de novo. Esse pedaço tá aqui, ó. Aqui tá o P. Sim. Aqui tá o U na P menos 1. Sim.
vezes a derivada do teu u. De todo. Uhum. Tá? Porque aqui tu tem isso aqui, tudo é o teu u, e isso aqui é o teu p. Ok. Certo? Sim. Agora, segunda parte e explica a segunda regra. A segunda parte. Eu vou estar com isso seno aqui. de U. Exatamente. Qual é a derivada? Qual é a regra do seno? Essa aqui. Né? Exato. Tá. Entendi. Então, daqui saiu então isso aqui, ó. Essa aqui. Perfeito. Perfeito. Tá? E aí, Sim. então, isso aqui, vou botar outra cor. Isso aqui gerou isso aqui, porque a minha derivada agora é em y. Certo? Isso. E você vai vendo que da maneira como a gente tá, como eu desenhei e risquei aqui, você vai vendo que sempre vai mexendo lá no final, né? É um processo totalmente encadeado, por isso regra da cadeia. Cadê? Tá? Ô, professor, Hum. olha só, ali o senhor deu as tabelas, né? Vai aparecer mais de duas tabelas inseridas dentro de um problema? Pode. Vai aparecer. Pode, Pode, e aqui daí aconteceu. então, e a ordem vai ser expoente, logaritmo e Euler, e depois as regras da seno, cosseno, tangente, porque aquelas ali, elas começam de fora, né? Olha, você tá querendo muito, ó. Que se aparecer, por exemplo, a gente tá fazendo algum exercício, aparecer alguma coisa, Tá. o cara já sabe Aqui eu fazer. dei um enter e vou botar o 6 aqui. 6. Você me deu deu uma ideia. Só isso que você fez. Vamos fazer o seguinte, vou apagar aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos supor que eu tenha essa função. Ai. Z igual a cosseno Quem tá fazendo pergunta que não deve aí, Tia? de x ao quadrado mais y ao quadrado. Só deu uma vontade de fazer isso. Aí agora? E agora? Pois é. Quais funções tu tem aqui? Tu tem o cosseno. Então, vamos lá na tabela do cosseno. Se tu não lembra ou não tá com ela aí, eu digito ela para ti aqui. O cosseno de U, a derivada do cosseno de U é qual? Menos seno. Menos Seno de seno. U vezes derivada de U. Vezes a derivada de U. Tá? Qual é a tabela da exponencial? E na U, né? Essa aqui é a minha tabela da exponencial. Então vai ficar E na U. Opa! E na U. Opa! Deu. Tá. Quem vem primeiro? Tu vai começar a derivar. Eu vou fazer a derivada em x. Vamos fazer a derivada em x. Tá, tchau, x. Eu vou fazer a derivada em x. Então, vamos começar com a derivada em x. Como é que a gente vai sair disso? Pelo cosseno ou pela exponencial? Pela exponencial. Lembra que é sempre que está por fora para dentro. Fora.
O de Então, fora tu começa é o pelo cosseno. cosseno. Vai ficar menos seno. Seno. Quem é o U? E elevado a x, x2 mais y2. Exatamente. Então, ficou E. Opa, botei um X3, né? X2 mais Y2 vezes a derivada em relação a X de quem? Derivada em relação a X de quem? De E. Aham. Exponencial? Exatamente. Mais Y2. Olha só, que legal. Professor, e se em vez de cosseno ali fosse, por exemplo, um 3x, aí sim daí a gente começa pela exponencial? Você está pensando 3x Em vez do e cosseno, senão... na X2 mais Y? Isso,